tarde, graças a Deus estamos mais uma vez aqui nesse início de semana para estudarmos. Meus queridos, como vocês estão vendo, nós temos um tema para trabalhar esta semana aqui com vocês. É de costume, todos os anos no nosso colégio eles já trabalham quebrando o silêncio que você está vendo aí. Todo ano quebrando o silêncio tem um tema. E este tema nós vamos trabalhar sobre respeito não pode faltar. Olha que tema interessante, né? Porque o respeito é muito importante e não pode faltar em lugar algum. Todos nós gostamos de ser respeitados, mas também devemos respeitar as pessoas. E esse tema nós vamos estar enfatizando na jornada desta semana. Durante toda essa semana nós vamos estar falando, enfatizando, trabalhando bastante a respeito desse tema. Respeito não pode faltar. Vamos passar aqui, eu passar aqui um pouco mais para que a gente possa conhecer, certo? Como vocês estão vendo aqui, olha, respeito não pode faltar. Vamos citar alguns tópicos, né, a respeito sobre o respeito. Eu coloquei aqui alguns tópicos, é o seguinte, olha, nenhuma forma de violência é aceitável. Então, nenhuma forma de violência é aceitável. O outro que eu coloquei aqui, que é bem interessante, não faça brincadeiras de mau gosto, né? Não faça brincadeiras de mau gosto. Por quê? Em geral, como as crianças, né? Mas nem só as crianças, os adultos também, costumam tirar essas brincadeiras aí desagradáveis, que desagradam o seu próximo. Então não tire, né? Não faça brincadeiras de mau gosto. Logo em seguida, eu coloquei aqui, meus amores, uma atividade para você resolver, né? Para vocês resolverem na jornada hoje, nessa jornada da aula de hoje. Certo? Você está vendo aqui, ó, trate bem. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar ou então você vai escrever, certo? Como você gostaria de ser tratado. Escreva aí, você vai fazer um print e depois você vai enviar para a prof que eu vou estar aguardando essa atividade. Lembrando, fale sobre o respeito com seus colegas, fale sobre o respeito na sua família, fale sobre o respeito também na sociedade, aí na vizinhança, né, que você vive. É muito importante você falar sobre o respeito, respeitar, para que então você também possa ser respeitado. Certo, meus amores? Agora vamos conhecer o nosso conteúdo deste dia, desta tarde, né? O conteúdo que nós vamos trabalhar nesta tarde. Multiplicação dos números decimais. É esse conteúdo que nós vamos trabalhar nesta tarde. Nós já falamos a respeito dos números decimais. Você já sabe que os números decimais são aqueles números que têm a vírgula. Semana passada trabalhamos sobre a adição e subtração de números decimais, né? Foi muito bem, vocês receberam bem o conteúdo, aprenderam, então eu estou muito feliz por isso. Então agora nós vamos trabalhar sobre a multiplicação dos números decimais. Vocês vão ver que vocês não vão encontrar dificuldade, porque vocês já sabem multiplicar número natural por número natural. Então quando você já sabe multiplicar número natural por número natural, você não encontra dificuldade de fazer essa multiplicação dos números decimais. Vamos conhecer um pouco mais aqui, você está vendo os números passando aí, né? Antes disso, vamos fazer o quê? Nossa agenda. Você está vendo aí nosso ano bíblico no livro de 2 Pedro 3:9. Então, pegue a sua agenda e faça lá a anotação, certo? As páginas do livro que nós vamos estudar essa tarde. E eu já estou aqui com o meu ano bíblico, espero que você já esteja aí com o seu. Tenho certeza que você já está. Ele diz assim, ó, Deus promete esperar para que você possa buscá-lo a tempo, pois não deseja que ninguém perca a salvação. Então Deus tem o quê? Deus tem paciência aí para nos esperar, certo? Porque Ele não quer que ninguém perca a salvação. E nós vamos orar pedindo para nosso Deus, certo? Que Ele nos alcance, certo? Que nós possamos então ser salvos, estarmos na nova terra. Vamos lá orar? Querido Deus e bom Pai, nós te suplicamos, Senhor, que esteja conosco, que esteja com a nossa família e que nos ajude, Senhor, nos a chegar mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Certo, meus amores? Então já oramos, já falamos, Papai do Céu, nessa tarde, já dei uma ênfase aí do que nós vamos trabalhar na jornada desta tarde, então vamos conhecer um pouco mais sobre os números, a multiplicação, né, dos números decimais. Vamos passar aqui, você vai ver aqui, agora passou. Vamos lá? Vamos ler aí, para então a gente poder pegar a teoria e colocar o quê? Na prática. Multiplicação de números naturais por números decimais. Então, o primeiro passo nós vamos aprender agora, multiplicar os números naturais pelos números decimais. Olha só, o número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula no resultado, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que é um número natural? Esse número que nós já conhecemos aí, né, de 1 até infinito, né? Esses são os números naturais. Ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar todos os algarismos do número decimal, certo? E quando chegarem no resultado, né, aí no resultado que a gente coloca, então, a vírgula. Importante você saber que na multiplicação dos números naturais por números decimais, ou decimal por decimal, não precisa seguir aquela regra que a gente faz na subtração e na adição. É vírgula
embaixo de vírgula, certo? A gente não precisa seguir essa regra da multiplicação. Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, vocês podem ver aí que está 3 vezes 2,45, ou 2 inteiro e 45 centésimos, né? Foi essa multiplicação que nós vamos resolver nesse momento. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Você colocou aí o 5, vai 1 para cima do 4. 3 vezes 4 são 12, mais 1, coloca lá acima do 2, certo? Aí vai 13, né? Depois você coloca 3 vezes 2 são 6, mais 1 aí que veio do 13, fica o quê? 7. Então, tivemos como resultado 7 inteiros e 35 centésimos, ou 7,35. Observa aqui, no fator, primeiro fator aí, 2,45, tem 2 algarismos depois da vírgula. Então, lá no resultado, certo? Você vai colocar o quê? 2 algarismos também depois da vírgula. Observa que são 2 casas decimais. No resultado também fica 2 casas decimais aí antes da vírgula ou depois da vírgula. Então vamos passar o próximo aqui, meus amores. Coloquei mais 2 exemplos para vocês, para nós analisarmos nesse momento. 4 vezes R$ 2,50. O número natural aí é o número 4. O número decimal, R$ 2,50. Eu fiz essa multiplicação e deu quanto? R$10. Então, são 2 casas decimais, você está vendo aí, está aparecendo, bem enfatizado. No resultado, você também vai colocar 2 casas decimais depois da vírgula. Depois eu fiz uma segunda multiplicação, aí multiplicação agora por 2 algarismos. Observa que é uma multiplicação por 2 algarismos. 43 vezes 6,5, por 6 inteiros, né, e 5 décimos. Essa é a multiplicação, são 2 algarismos. Então você vai multiplicar primeiro o número 3, como você está vendo aí, eu fiz 3 vezes 5, 15, aí sobra 1, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Depois eu vou multiplicar o número 4. 4 vezes 5, olha lá que eu coloquei, 20, vai 2. 4 vezes 6 são 24, mais 2, 26. Agora ficou o seguinte, ficou 2 parcelas, eu vou fazer uma adição, vou adicionar essas 2 parcelas, certo? E eu obtive aí o resultado de 279 inteiros, né? 5 décimos, foi esse o resultado que eu obtive. Observação, uma casa decimal, certo? No resultado também ficou o quê? Uma casa decimal. Agora vamos passar aqui o próximo passo, meus amores, vamos fazer sobre a multiplicação de números decimais por números decimais. Agora você viu o número natural multiplicando o número decimal. Agora o número decimal multiplicando o número decimal. Você vai ver que também não é difícil. Você vai multiplicar como se fosse números naturais. Depois, no resultado, você coloca a vírgula, considerando ali as casas decimais. Vamos lá. Multiplicamos os números sem considerar a vírgula. Olha o que eu falei para vocês. Deslocamos a vírgula da resposta na mesma quantidade do total de casas decimais dos fatores. Vamos à prática, né? Quando a gente pratica se torna mais fácil. Observa, eu coloquei aí 15,30, ou 15 inteiros e 30 o quê? Centésimo. Aí coloquei embaixo 1 inteiro e 5 décimos, ou 1 inteiro, né? 5 décimos que eu coloquei aí, ou 1,5, depende de como você prefere pronunciar. E agora eu vou fazer a multiplicação. Observe a multiplicação por 2 algarismos. Primeiro eu vou multiplicar o número 5 por todos os números algarismos decimais. Depois vou multiplicar o número 1 também por todos os algarismos decimais, certo? Observe, ficaram o quê? 2 parcelas. Ficaram 2 parcelas, você está vendo, eu coloquei aí a adição, que é o sinal de mais. Depois disso, eu somo essas parcelas e obtive ali o resultado que você está vendo. 22 inteiro, 950, o quê? Milésimos, né? São 3 casas decimais. Prof, por que 3 casas decimais? Eu peguei ali, ó, 2 casas decimais do 30, mais uma ali de baixo, você está vendo ali uma casa decimal que é o número 1, e depois fui colocando aqui da minha direita para a esquerda, aqui no resultado. Da direita para a esquerda que eu confiro. Conferiu. Pulei o 0, o 5 e depois o 9. 3 casas decimais e agora